A graça e a paz do Senhor Jesus. Eu queria, nesse tempo que eu tenho hoje, gastar um pouco lendo um texto com vocês que está em Efésios 4, do verso 4 ao 6. E eu queria falar com você um assunto muito importante nos dias de hoje, que é sobre os fundamentos da unidade cristã. Vamos ler o texto primeiro então. Efésios 4, do verso 4 ao 6. Há um só corpo e um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Amém? O apóstolo Paulo, nesse texto, ele faz um apelo à unidade. Ele mostra a unidade divina e a unidade cristã, que deve nortear a nossa vida. O ensino das Escrituras é para que vivamos a unidade na diversidade e na pluralidade dos dons e dos chamados que são dados para cada um de nós de acordo com aquilo que o Senhor espera de nós. As nossas diferentes habilidades e capacidades cooperam para o melhor serviço na vida cristã, na unidade da comunidade, na unidade da igreja. As nossas diferentes habilidades, então, elas cooperam para que o evangelho seja dito, professado a cada vez mais pessoas. Um texto em 1 Coríntios 12, 29 e 30 faz menção a isso quando o apóstolo Paulo diz assim: são todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos o dom de realizar milagres? Têm todos dons de curar? Falam em línguas? Todos interpretam? Na verdade, nós sabemos que não. Os dons, eles são dados de acordo com o projeto e com a obra de Deus na vida de cada um de nós. Ao ensinar sobre o tema da unidade, neste texto de Efésios que nós lemos, o apóstolo Paulo expôs o que é unidade. E eu quero então aqui rapidamente descrever sobre 7 aspectos dessa unidade. Todos você vai encontrar no texto. Eu vou falar de todos na ordem para ficar fácil de você acompanhar depois, relendo o texto em casa. Primeiro, a unidade do corpo. Logo no início ele diz, um só corpo. A figura do corpo aqui se refere à figura da igreja. E ela explica que a igreja é um organismo vivo e, acima de tudo, um organismo indivisível. Todos os salvos, eles formam o corpo de Cristo. Nós somos um só corpo, na verdade, porque nós temos somente uma cabeça espiritual, que é Cristo. A igreja, como um corpo, é uma enorme unidade espiritual, onde todos os nascidos de novo estão unidos em Cristo, com a finalidade de manter o corpo vivo. Quando não existe esse entendimento de que nós somos um corpo, a diversidade gera divisão, e aí não existe mais a cooperação mútua. Um corpo saudável, ele é constituído por vários membros e órgãos que trabalham em harmonia para o engrandecimento cada vez mais do corpo. Segundo ponto, unidade em espírito. Também textualmente Paulo diz, um só espírito. O Espírito Santo, nós sabemos, ele é a terceira pessoa da Trindade divina. A unidade do Espírito é afirmada na unidade da Trindade. A Trindade é o melhor exemplo de unidade que nós podemos ter. A igreja, ela é composta por pessoas, por corpos, por vidas, mas a dinâmica de uma igreja, ela é espiritual. O Espírito Santo opera, ele dinamiza a igreja com a finalidade de que esta igreja cumpra a sua missão aqui na terra. É o Espírito Santo quem produz a unidade da igreja. Terceiro aspecto, unidade de propósito. Quando Paulo diz no texto lido de Efésios, uma só esperança. A esperança, ela nasce da vocação de Deus para nós. E a nossa fé, ela se baseia na esperança. Mas qual esperança? A nossa esperança é a volta de Cristo. A volta de Cristo é o nosso objetivo final.
mas a nossa caminhada, o nosso trabalho aqui na Terra, ele precisa de ser relevante. Precisamos crescer, frutificar, brilhar e sermos instrumentos que reflitam a glória de Deus neste mundo, agora, neste momento. Quarto aspecto, unidade de autoridade. Paulo menciona um só Senhor. Quem é o Senhor da igreja? Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Senhor da igreja. O senhorio de Cristo não é um princípio, é a base de todos os princípios do reino de Deus. Jesus é o Senhor absoluto de todas as coisas, inclusive das nossas vidas. Toda a autoridade da igreja está na pessoa de Jesus Cristo. O senhorio de Cristo está sobre nós, sem exceção de nenhum. Quando nós entendemos o verdadeiro significado da expressão um só Senhor, nosso conceito de liderança tem uma profunda reviravolta. E só então nós experimentamos o verdadeiro significado da unidade espiritual. O sexto aspecto, Paulo diz uma só fé. Esta fé é fundamentada em Cristo e a sua palavra viva, a sua palavra rema. Nossas opiniões pessoais ou sentimentos que podem nos dividir convergem em Deus e sua palavra. A fé não é um fim em si mesmo, é um fim que nos leva a alcançar um objetivo. Efésios 4,13 diz assim: até que cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Que a igreja esteja unida na mesma fé e busque a maturidade, ou seja, ser igual a Cristo em sua mais perfeita e completa ordem, buscando a estatura do varão perfeito. Sexto aspecto, a unidade do batismo. Quando Paulo diz um só batismo, fomos imersos, colados e mergulhados no mesmo corpo. Esse batismo é o sinal físico e simbólico da nossa entrada no corpo de Cristo, que é a igreja. É o símbolo da regeneração operada pelo Espírito Santo em nossas vidas. É a prova do arrependimento, que consiste no ato exterior da nossa fé, nosso Senhor Jesus. O que significa então na prática a expressão um só batismo? Significa que morremos para nós e como um corpo único, em unidade, possamos viver para Deus. Não mais a minha vontade, não mais a vontade do outro, mas a vontade de Deus prevalece em nós. E o último aspecto é a unidade familiar, quando Paulo diz um só Deus e Pai de todos. Paulo quer dizer uma coisa bem simples para todos nós: Deus é soberano. Deus é a fonte fundamental e única da nossa unidade espiritual. E esse texto lido, ele nos revela que Deus está acima de tudo e de todos, pois todas as coisas foram criadas por Ele, tudo existe por meio dEle e para Ele. Deus age por meio de todos e Ele protege e provê cada uma das nossas necessidades. Deus habita em nós. Esse Deus único, Ele quer relacionar-se conosco. E de que forma? De forma paterna, sendo o que Ele sempre foi, o nosso Pai. Somos filhos do mesmo Pai, somos todos irmãos, membros da mesma família, e nessa família todos são iguais, em unidade. Eu gostaria então que você meditasse hoje, relesse o texto em Efésios e meditasse nesses princípios de unidade e sentisse que o texto de Paulo que nós lemos mostra de forma claríssima para nós os fundamentos na unidade de Cristo Jesus, o que nos mantém como igreja aliançados no mesmo propósito. Amém? Eu gostaria que os irmãos meditassem sobre isso e eu creio que o Senhor vai ter uma revelação nova sobre esse texto na sua vida nesse dia de hoje. Fique com Deus.